A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus dê a você a alegria, a paz e a prosperidade. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E para você que não me conhece, eu sou Bruno de Souza e estou aqui neste canal para compartilhar a mensagem do Senhor com você. E hoje aqui eu quero meditar com você no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, que irá nos dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, nós temos o entendimento e a compreensão de buscarmos e de nos chegarmos ao reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é aquilo que Deus tem para nós estarmos vivendo. Nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós já estamos neste reino através da vida espiritual. E após a nossa transformação, o arrebatamento da igreja, nós estaremos verdadeiramente neste reino vivendo para todo sempre. Mas o Senhor Jesus deixou incumbido para os seus seguidores, para os seus discípulos, homens e mulheres, o propósito de anunciar este reino para que todo aquele que nele crê venha estar vivendo neste reino. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Mas hoje aqui eu quero trazer uma mensagem a respeito de buscar o reino de Deus. E precisamos ter em mente o que é buscar o reino de Deus. E eu quero te fazer aqui algumas perguntas para nós entrarmos dentro desta mensagem. O que é buscar o reino de Deus para você? Como devemos buscar o reino de Deus? E o que nós estamos fazendo para buscar o reino de Deus? Você tem certeza de que você está no reino de Deus? E mediante a esta palavra, eu quero trazer para você esta palavra. Jesus, no Sermão do Monte, porque esta palavra está no Sermão do Monte, ele está ensinando o seu povo, os seus discípulos, a multidão que está com ele, a respeito das coisas do reino. Está a instruir a multidão e o teu povo a respeito das coisas que se deve ser executadas, não por obrigação, mas por amor e por gratidão, e porque nós já estamos dentro deste reino. Ninguém pratica e obedece às vontades de Cristo para herdar a vida eterna, mas pratica porque já está com a tua salvação através de Cristo. Por quê? Porque nós recebemos a salvação através da justificação que Cristo fez e nos deu através da tua morte. E a respeito desse tema eu quero trazer outro vídeo para que nós venhamos meditar. Mas aqui eu quero focar a respeito da busca do reino. Jesus vai dizer aqui a respeito das ansiedades, solicitudes por uma vida repleta de realizações. Porque muitas das vezes nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos apreensivos ou colocamos o nosso coração nas coisas terrenas.
E Jesus ele vai trazer aqui: não fiqueis ansiosos pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Não ficais ansiosos pela vida. Não ficais preocupados demais, porque estas coisas fazem os pagãos. Se preocupa com isso. Mas nós devemos nos preocupar com o reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é que o reino de Deus, ele nos traz uma vida de equilíbrio, uma vida de domínio, uma vida de satisfação ou de gratidão com aquilo que nós temos, mas não uma vida de conformidade com a vida que nós estamos vivendo. Por quê? Porque no reino de Deus eu não posso estar me conformando com uma vida de dificuldade e de lutas, mas eu devo me aprimorar, eu devo me capacitar, eu devo passar o processo para que eu venha crescer. E conforme eu cresça, conforme eu estou crescendo, a minha vida ela vai mudando. Então, primeira coisa, eu não devo ficar ansioso. No reino de Deus, a ansiedade ela não pode ultrapassar o limite que nós devemos ter. Eu não posso ser demasiadamente ansioso, preocupado, angustiado com as coisas que eu quero conquistar. Porque no reino eu devo permanecer e devo entender que Deus irá trazer ao meu coração a compreensão de que o que eu estou vivendo está sendo gerado pelas minhas atitudes, ou Ele está me provando para que eu venha ser aprovado na presença dEle. Ou seja, as provações que vêm na minha vida vêm para me moldar como um vaso nas mãos do oleiro. E aqui ele vai dizer que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque se eu não buscar o reino de Deus, eu não consigo viver, eu não consigo ter, eu não consigo estar, eu não consigo permanecer na vontade dEle. Por quê? Porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estar vivendo debaixo da sua soberania, da sua vontade. Por quê? Porque significa que a minha vida agora ela está no controle do Espírito Santo, ao qual Ele envia para habitar a minha vida, para que eu venha ter consolo, para que eu venha ter direção e para que eu venha ter o aprimoramento da minha vida espiritual. Porque o Espírito Santo revela e traz à minha vida tudo aquilo que Cristo e o Pai têm para mim. Então, os meus pensamentos, as minhas finanças, os meus relacionamentos devem ser de acordo com aquilo que agrada a Deus, não mais com as minhas escolhas. Por quê? Porque eu, como ser humano pecador, eu como alguém que não consigo ter atitudes corretas para comigo, muitas das vezes eu não tenho a capacidade para escolher amigos que me levem ou me dão a direção. Então primeiro eu preciso estar em Cristo para moldar a minha vida, para que eu venha ter a capacidade de entender e compreender as pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque muitas das vezes eu estou vivendo em pensamentos, em condições, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo fazendo a vontade de Deus, eu posso achar que estou fazendo a vontade de Deus, mas eu estou vivendo uma vida errada. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é estar na vontade de Deus, andar segundo o Espírito. Isso nós vamos encontrar na carta aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, que ali vai dizer a respeito do fruto do Espírito.
Porque quando eu estou no reino, quando eu busco o reino, eu procuro andar de acordo com a vontade do Espírito. Andando de acordo com a vontade do Espírito, eu começo a executar as vontades do Espírito. No começo, meu irmão e minha irmã, será difícil porque eu preciso matar o meu eu. Eu preciso matar a minha vontade. Eu preciso negar a mim mesmo para viver a Cristo. Só que isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizendo que eu devo me oferecer como sacrifício vivo. Para quê? Para que eu viva boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque se eu não renunciar à minha carne, e essa renúncia é de mim para com Deus e não de Deus para comigo, mas eu preciso renunciar, ou seja, eu tenho aqui uma situação que eu preciso tirar da minha vida. Então eu vou me esforçar, eu vou me colocar em uma condição de mortificação da minha carne para que eu venha agradar a Cristo, e fazendo assim as vontades de Cristo vai vir sobre a minha vida. E cada vez mais que a vontade de Cristo vier na minha vida e eu permanecer no reino, buscando o teu reino, o meu eu, ele vai se esvaindo, ele vai se distanciando de mim ao ponto de eu não viver mais a minha vontade, mas eu estar vivendo a vontade de Cristo de uma maneira maior do que eu quando eu não estava na presença ou no reino dele. Então eu vou ver aqui que eu preciso buscar o reino, preciso buscar a vontade de Cristo, preciso buscar o teu reino espiritual que tem as condições, a lei, que tem ali as suas diretrizes, as suas normas. Só que essas normas, elas são agradáveis para a minha vida. Por quê? Porque eu estarei voltando à condição que Deus quer que eu seja, ao qual Ele nos criou no Jardim do Éden. Vontades que nos fazem viver em liberdade, em condição de paz e tranquilidade. Porém, se eu não buscar o reino, eu vou fazer esforços que vão gerar em mim um sacrifício, mas para a condenação, porque eu vou estar fazendo aquilo que vai estar trazendo um agrado para a minha carne, mas estará me conduzindo para a condenação eterna. Então buscar o reino de Deus eu estar mortificando a minha vida, estar buscando a vontade do Espírito, estar renunciando o meu eu e praticando o querer de Deus. E quando assim eu faço, como eu disse, eu começo a agradar a Deus e as suas vontades, e começo a realizá-las. E nós vamos ver aqui em Efésios capítulo 4 que irá nos mostrar algumas coisas na nossa vida que nós precisamos ter. Efésios capítulo 4, e o versículo 24 vai dizer assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, eu estou buscando a Cristo, agora eu tenho um novo nascimento. Aquele velho homem já passou, já ficou para trás, e eu agora estou andando em novidade de vida. E vai dizer aqui: pelo que deixais a mentira e farei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui está falando a respeito do povo de Deus, mas também do meu próximo. Quando eu busco o reino de Deus, eu agora estou vivendo as vontades de Cristo, estou vivendo o querer de Cristo. E o versículo 28 do capítulo 4 de Efésios vai dizer: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha
que repartir com os que tiver necessidade. Ou seja, eu estou no reino, tenho mortificado a minha carne, tenho mortificado o meu eu, tenho buscado a vontade de Cristo, e agora eu começo a agradar, eu começo a viver, eu começo a andar segundo a vontade e as normas que o reino me proporciona para que eu venha viver. E nós vamos ver também que no reino nós temos que ter uma mudança no nosso foco, como está. E o que é isso? Eu acabei de ler. Se eu estava mentindo, eu não minto mais. Se eu estava roubando, eu abandono o roubo e vivo uma vida de... O que é santificação? Santificação é uma separação. Nos separarmos do mundo para vivermos a vontade de Deus. E aqui nós vamos viver focado apenas em buscar, em querer viver o reino de Deus. Então, quando nós buscamos o reino, nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida e nós vamos galgando, nós vamos conquistando as coisas que Ele tem para nós. Nós não vamos mais ficando desesperados com o que temos que comer, beber, vestir. Nós vamos buscar através da oração, através da leitura, através da busca da Tua presença. Vamos começar a compreender o que Ele tem para a minha vida. E eu vou começar a moldar a minha vida, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, nas minhas atitudes. Muitos são rapidamente, outros demoram um período. Só que eu não posso abandonar, porque se eu abandonar, eu volto ao estágio inicial de uma vida longe de Deus. Mas se eu busco a Deus, eu vou entender a condição dele para minha vida financeira, para minha vida familiar, para minha vida espiritual, para minha vida profissional. Eu vou ter a minha vida equilibrada. Eu vou deixando de falar mentira. Eu vou deixar de viver uma vida de engano, de discórdia, de disputa, e eu vou andar em espírito. Vou andar em paz, em amor, amar o meu próximo. Então isto é buscar o reino, isso é estar no reino, é uma mudança de vida, uma mortificação do eu e uma santificação para Deus. Por quê? Porque a nossa fé é para Deus. As nossas práticas é para mostrar que Deus está em nós. As nossas práticas corretas. E o que é buscar a sua justiça? Buscar a sua justiça é andar no padrão de Deus. Nós lemos aqui Efésios capítulo 4, versículo 24 e alguns versículos. E falamos também a respeito de condutas. Viver conforme a vontade de Deus e não do mundo. Jesus falou: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama pratica as minhas palavras. Eu estarei nele e meu Pai também. E ele estará em mim. Eu irei praticar a vontade de Deus porque ele já habita em mim. Eu terei ações e práticas de honestidade justa. Eu irei gradativamente, paulatinamente, viver uma vida de mudança, de justiça. Se eu peguei algo que não é meu, eu vou devolver, porque não pertence a mim. Se eu fui no mercado, ou se eu peguei um ônibus, e o motorista me deu o dinheiro a mais, eu vou devolver, porque não pertence a mim. Eu estarei usando de injustiça se eu pegar aquele dinheiro a mais, porque eu irei prejudicar alguém. Ou se eu estou fazendo algo, eu preciso mudar o meu caminho. Eu preciso mudar a minha rota e preciso direcionar a minha vida de acordo com a justiça de Deus. Eu não vou pender para um lado e para o outro, compensando ou beneficiando alguém
por ele ser o meu amigo ou por ele estar mais próximo de mim, mas eu vou usar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O que é correto, o que é certo. Se ele tem razão, ele tem razão. Se ele não tem razão, não é porque ele é meu amigo que eu vou beneficiar a ele. Então, a justiça de Deus me faz viver uma vida conforme a vontade de Deus. E aqui eu quero te perguntar uma coisa. Você realmente está vivendo no reino de Deus? Você realmente adentrou ao reino de Deus? Você realmente teve uma mudança de vida? Você realmente está buscando o reino e a justiça de Deus? Ou você está maquiando, está camuflando a sua vida, dizendo que é cristão, mas por trás está fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus? E aqui eu quero reforçar: uma árvore, um pé de laranja, ele não é uma laranjeira porque ele dá o fruto, só quando ele dá o fruto. Ele já é, por natureza, a sua espécie já é para dar a laranja. O fruto vem pelo resultado ou pelo que ele é. Nós não dizemos que aquele pé de laranja é um pé de laranja depois que ele deu fruto, mas antes, porque nós conhecemos as características, nós conhecemos realmente na essência que ele é. E o fruto só mostra realmente que ele tem a oferecer. Que as pessoas venham olhar para mim, para você, e enxergar que eu e você, nós somos verdadeiramente cristãos e vivemos no reino, não só de fachada. Eu na minha empresa, eu com os meus vizinhos, eu aonde eu estiver, eu devo ser um cristão. Mas eu não posso ser um cristão somente porque eu vou à igreja, somente porque eu fujo de algumas ações, mas eu devo ser cristão na essência. E essa essência, ela fluir naturalmente e transbordar para as outras vidas. E aqui eu quero deixar essa mensagem ao teu coração: viva no reino e na justiça de Deus, e você será beneficiado. Você será uma pessoa transformada. Busque o reino. Buscar o reino é você valorizar a tua família. Buscar o reino não é você viver 24 horas dentro da igreja cheio de compromisso, cheio de tarefa e achar: Deus está me usando, nossa, como Deus me usa, nossa, como Deus te usa. Não. Viver no reino e na justiça de Deus é você ter sabedoria. Que você tem uma família, precisa cuidar dessa família, precisa passar o tempo com seus filhos, precisa passar o tempo com a tua esposa, precisa aproveitar o tempo com os teus filhos, com aqueles que estão à sua volta. Certo que nós temos o nosso compromisso, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos dedicar para mostrar que Deus é na nossa vida. Nós erramos, nós falhamos sim, mas nós precisamos corrigir tudo isso ao passar do tempo. Que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser sal. E o mundo venha enxergar Cristo em nós. Viva no reino e na justiça de Deus, enquanto você tem a oportunidade. Deus abençoe a tua vida. Deus te dê a paz. Deus te dê a alegria. Fique com essa palavra ao teu coração. Deus abençoe.